crentes que estão ali naquele sapateado, que estão ali naquele reteté, que estão ali naquele baracubaco ali, eles caem porque não tem firmamento. O que tem firmamento é a palavra de Deus. João capítulo 1 diz que no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Lá em Gênesis, no início, nos primórdios da criação, Deus, pela sua palavra, criou os céus e a terra. Então, meu querido, o que sustenta o crente é a palavra de Deus. Nada contra quem sapateia, nada contra quem fala em línguas estranhas, porque tem muita edificação para com isto, e nada contra aqueles que louvam, mas infelizmente, só não vê quem crê. E o pior cego é aquele que vê e não enxerga. Então, meus queridos, vou trazer um estudo bastante peculiar, um estudo bastante tremendo para cada um de nós nessa noite. Então, compartilha com mais pessoas para que elas venham ser edificadas pelo poder da palavra de Deus. Esta mensagem ela vai aonde eu não posso ir, porque não é de mim mesmo, ela vem do Senhor. Não é do homem. Quem dera. Eu sou carente da glória de Deus, como você também é carente. Todos nós somos carentes da glória do Senhor. E se não fosse a misericórdia dele até aqui agora, nenhuma carne se salvaria. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos necessitados da glória do nosso Criador. Graças a Deus que enviou seu Filho Jesus Cristo a um sacrifício na cruz do Calvário para que através do seu sangue nós fôssemos curados. Curados de toda lepra, curados de todo pecado, curados de toda dor. Obrigado, Jesus. Agradeça a Ele aí onde você está agora. Então vamos ao estudo, meus queridos. Glória a Deus. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Conexão Verdade, Ministério Casa de Oração, Selo da Justiça. O estudo de hoje é o que é santificação e santidade na palavra de Deus. Repito, o que é santificação e santidade na palavra de Deus. A santificação, irmãos, é um tema muito abordado na Bíblia. Isso é porque ela é determinante e em participação de cada um de nós no reino dos céus. Muitos acreditam que a morte de Jesus Cristo na cruz é suficiente para salvar toda a humanidade, independente da maneira como cada um ser humano vive. Será que é assim mesmo? Estamos todos salvos, independente de nossas escolhas e estilo de vida? É o que nós vamos ver neste estudo. Essas e entre outras perguntas serão respondidas ao longo deste estudo que eu estou trazendo para você. Portanto, fique à vontade, confortável aí, aonde você estiver. Prepare um bom lanche, tome um café, tenha uma ótima leitura comigo. Vamos começar com o tema A Santidade de Deus. A santidade de Deus é um dos seus atributos mais impressionantes, na minha opinião. Ela é impressionante até mesmo para seres celestiais de alto escalão, como serafins. Mesmo eles cobrem o rosto diante da santidade do nosso Deus. Isaías capítulo 6, versículo 2, fala claramente que com 2 asas ele cobriu seus rostos, porque eles não suportavam olhar para a glória de Deus. Obviamente, se não fosse a sua maravilhosa graça manifestada por meio de Jesus Cristo, nenhum de nós absolutamente permaneceria diante do Senhor. Mas como disse Jeremias, o profeta, as misericórdias do Senhor é que nos mantém vivos. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. Elas se renovam a cada manhã. O termo utilizado pelos serafins em Isaías, capítulo 6, versículo 3,
santo, que em hebraico quer dizer Gadosh, ou Gadosh, significa sagrado, santo, santo ou separado. Eles repetem a expressão 3 vezes. Você já reparou? Santo, santo, santo. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Se atentarmos para o significado de número 3 na palavra de Deus, veremos que ela está relacionada à plenitude de Deus. Isto significa que o nosso Deus possui a santidade absoluta, o único e perfeito. Isso ele declara em 1 João capítulo 1, versículo 5, que diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há trevas alguma. O que é santificação segundo a Bíblia? Pois bem, agora sabemos qual majestosa é a santidade de Deus e vejamos quais os reflexos de nossa vida através dela. De acordo com o que está escrito em 1 Pedro, do capítulo 1, versículo 14 até o 17, não devemos nos conformar com o padrão estabelecido pelo sistema do pecado. Para dizer isso, ele utiliza a palavra sushematizo, ou sushematizo, que quer dizer conforma-se, mente e caráter de alguém ao padrão de outro, moldar-se de acordo com. Concupiscência, aqui é epitúmia ou epituma, significa desejo, anelo, anseio, desejo pelo que é proibido, luxúria. Em outras palavras, devemos rejeitar o padrão. Qual é o padrão, pastor? De vida que temos sido. Sido o quê? Vendido como ideal e cheio de fornicação, adultério, homossexualidade, mentira, engano e de tudo aquilo que fere a santidade do nosso Senhor e nos separa da santificação. Para isso, Pedro diz que o nosso modo de viver, isto é, anastrope, no grego significa modo de viver, ou seja, conduta, comportamento, postura, devem ser santos. Tem que ser santo, meu irmão. Como você entendeu, santo significa separado. Separados para Deus. O princípio é muito simples. Servimos a Deus santo, que exige de nós a santidade, e nos julgará com base nela, como diz em 1 Pedro 1, versículo 17. 1 Pedro capítulo 1, versículo 17. Está escrito: uma vez que vós chamai Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, potém-se como temor durante a jornada terrena de vocês. Repito, uma vez que vós chamais de Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, potém-se, comportam-se com temor durante a jornada na terra em que nós vivemos. Irmão, enquanto você viver nesta terra, você tem que buscar a santificação. Porque sem santidade, irmão, ninguém verá o Senhor. Não adianta. E a santificação, irmão, não é vestir uma saia até o calcanhar. Não é usar uma manga, uma blusa de manga comprida, não é terno, não é gravata. Não, irmão. A santificação é ser separado. Isso é ser santo. Você está entendendo? Muitas pessoas estão enganadas aí. Recentemente eu vi uma pregação do pastor Silas Malafaia que resume muito bem sobre o conceito. A salvação é para quem obedece. Fora de Cristo é impossível ser salvo.
Mas para ser salvo em Cristo é preciso guardar os seus mandamentos. Não acredite que você pode receber a vida eterna com Cristo com uma vida que ama o pecado e longe de Deus. Jamais, irmão. Mesmo tendo confessado Jesus como seu único e suficiente Salvador, Pedro deixa muito claro em sua recomendação que durante o tempo de vida aqui na terra devemos andar em temor. Isto porque o Deus que nós servimos, irmãos, ele é santo, 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 e nos julgará também com base no nosso procedimento. A santificação, irmãos, e santidade pessoal. A expressão caminho de santidade, Isaías 35:8. Isaías capítulo 35, versículo 8, que diz: está escrito assim, irmãos: você é forte, hein, igreja? E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas para os que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. O próprio profeta Isaías está falando claramente que existe um caminho que passará somente aquele que é santo. Os insensatos e os sujos, que se sujam com o pecado, não passarão por ele. A palavra impuro aqui, também o significado, impuro, eticamente, é religiosamente. Podemos entender então que aqueles que não foram purificados não passarão por o caminho da salvação. Aí eu pergunto, ou você pergunta, mas como podemos ser purificados a entrar neste caminho? Está fácil, irmão. Por meio da salvação, por meio da conversão sincera, através dela, somos lavados espiritualmente pelo sangue de Jesus. Está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 23. Somente por meio dela, irmãos, podemos ter acesso à nova vida com Deus. Não tem outro caminho. Não tem outra solução. Tem que ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Só vai entrar no reino de Deus aquele que for lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. A santificação do crente. De acordo com o escritor em Hebreus 12, versículo 14, devemos nos esforçar para viver em santificação diante de Deus e dos homens. A palavra grega que ele utiliza para dizer isto é egiamos, e significa consagração, purificação, o efeito da consagração, santificação de coração e vida. O motivo que o autor apresenta é bem forte. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Não tem como ver, irmão. Tem que ser santo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Muitos cristãos passarão a eternidade no inferno por não terem exercido a santificação. Infelizmente, por terem acreditado que não era necessário. O termo que ele utiliza para dizer é que o impuro não verá o Senhor. E opinoia, ou epinomai, que significa olhar para ver e permitir ser visto, é aparecer. O impuro não comparecerá diante de Deus. Não verá face a face. Com a igreja remida, contemplarão apenas a luz de justiça que consome o pecado diante deles, mas jamais se fartarão da alegria do Senhor. A santificação para o jovem.
Seguindo o mesmo princípio da santificação, o apóstolo Paulo escreve ao jovem Tito. Ele orienta a ser um exemplo em tudo, da mesma maneira. Outros jovens deveriam seguir o caminho da santidade. Tito capítulo 2, versículos 6 e 7. A ideia que o jovem é fraco é por isso que vive uma vida de pecado e mentira do diabo, irmão. Nós somos lavados com o precioso sangue de Jesus e recebemos o Espírito Santo como selo. Somos selados, irmãos. Somos capacitados a viver em uma nova vida, em novidade de vida. Portanto, jovens, não devemos ser conformados com este mundo, com uma vida espiritualmente fraca diante de Deus. O que deve fazer é humilhar-se diante do Senhor para que sejamos fortalecidos. Entenda isso. A santificação da alma. No Salmo 42, versículo 2, o salmista diz que sua alma tem sede de Deus. O termo que ele utiliza para a alma aqui é nepesh, ou nelpsh. No hebraico significa alma, ser, vida, criatura, pessoa, apetite de mente, ser vivo, desejo, emoção, paixão, ou seja, a alma é a sede das nossas emoções. É muito interessante pensar nisto, porque a humanidade em geral deseja aquilo que satisfaz a sua alma, de maneira carnal, ou seja, pecaminosa, terrena. Normalmente as pessoas estão sedentas por dinheiro, fama, poder, luxúria por Deus. Eu te digo, rejeite isso, abandone isso. Por Deus, abandone isso, meu querido, antes que seja tarde demais. Pois é uma alma santificada e sedenta, aquilo que é santo. As motivações e os maiores anseios, sonhos, tudo isso é transformado e aperfeiçoado por Deus em santidade. Muitas pessoas acreditam que viver com Deus é uma chatice, mas estão enganadas, irmãos. Um relacionamento sincero com o Senhor é levar as nossas vidas para um grau de santificação infinitamente superior. Uma alma sedenta deseja Deus, deseja ser santo, deseja Deus santo, o Deus poderoso, o Deus tremendo, o Deus maravilhoso. Então vou concluir aqui para vocês. A santificação é critério indispensável para a nossa participação no reino dos céus, como moradores eternos. Neste estudo percebemos, irmãos, que ela não contemplaremos a face de Deus, mas somente o brilho do juízo e da justiça que procede dele. Este é um processo que vai durar até a volta de Jesus, ou quando dormimos no Senhor. Enquanto estivermos aqui na terra, seremos vulneráveis ao pecado, e a nossa santidade será sempre aperfeiçoada. É impossível sermos perfeitos, mas em Cristo somos agradáveis a Deus e mais que vencedores. Não esqueça de deixar seu comentário aí abaixo. Compartilhe com seus parentes e amigos. E Deus te abençoe. Fique na paz em Cristo Jesus.